Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de setembro de 2023. Homem que diz ter matado 9 incendiou casa de ex e cobra R$ 300 por programa. Parte 1. O homem que afirmou ter cometido 9 assassinatos nos últimos 15 anos ateou fogo na casa de uma ex-namorada e disse à polícia cobrar R$ 300 por programas sexuais. Condenado por 2 roubos, ele já estava foragido desde setembro de 2021, quando rompeu uma tornozeleira eletrônica. O que aconteceu? O garoto de programa Renato Teixeira da Silva, 35, confirmou em depoimento ter aberto os botijões de gás da casa de ex, espalhado álcool pelo imóvel e ateado fogo. O caso ocorreu há 3 semanas, na zona norte de São Paulo, enquanto o imóvel estava vazio. Ele ainda não tem defesa constituída. A ex-namorada de Renato procurou a Polícia Civil e o identificou como o homem indiciado por 3 assassinatos a facadas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. Desde então, ela passou a ser ameaçada de morte por telefone e mensagens de WhatsApp. O garoto de programa foi encontrado e capturado na última quarta-feira, 5/7. A prisão dele foi convertida em preventiva ontem, em audiência de custódia. Descrito como frio, o autor dos crimes citou a Bíblia após ser preso. Ele disse: matar é uma coisa normal para mim e que cometia os crimes porque não podia ser contrariado. Narrou os crimes com frieza em depoimento e não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Roberto Krasovic, delegado do 6º DP de São Bernardo do Campo. Ele foi indiciado por 3 homicídios, mas disse ter cometido outros 6. Agora, estamos investigando para apurar se houve outros crimes. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre esse tipo de pessoa, na questão 994. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte. Sempre as reconhece, então, mas sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. No livro Filosofia Espírita volume 20, o Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, comenta a questão do Livro dos Espíritos: a perversidade nasce da ignorância das leis e da justiça divina. Se o homem, mesmo nos seus primórdios, reconhecesse que tudo que ele fizer de mal para os outros, estará fazendo para si próprio, se abrandaria na sua maneira de agir, certo de que no mundo espiritual, antes de reencarnar, ele recebeu todas as lições teóricas. No entanto, como a sua consciência se encontrava ainda no vazio, digamos assim, sem as condições e possibilidades de tudo gravar com todas as particularidades, ele não reteve suas lembranças. A consciência dá seus estímulos para o consciente se inteirar das leis. No entanto, ocorre como a criança, que precisa queimar a mão para aprender que o fogo é quente. Na profundidade dos assuntos estudados, o homem não tem culpa das coisas que se passam com ele. Elas foram feitas assim, e são processos de despertamentos espirituais para todas as criaturas, da Terra e de outros mundos habitados. Fomos criados pela vontade de Deus, e Ele, na sua onisciência, sempre soube de tudo o que iria ocorrer com todos os seus filhos e, para tanto, fez as leis para nos corrigir. Não é com isso que vamos abandonar nossos esforços de melhorar. O dever de todos os seres é fazer a sua parte, no tocante à autoeducação. Porque o ser humano é perverso. Todos os seres passam pelo estágio de perversidade, quando embriões em crescimento. Se fomos feitos,
Repetimos, simples ignorantes, o que se espera do ignorante? Toda sorte de imperfeições. Ainda temos muito que estudar sobre a personalidade da alma. Os teólogos, em tempos idos, orientadores das velhas religiões, achavam que traçaram os caminhos para a humanidade, sobre o céu e a terra. Como se enganaram! O progresso desfaz tudo aquilo imprestável para a alma. Hoje, tudo se desfaz e a evolução se apresenta à criatura de novas formas, mais racionais e com mais amor, mais verdade e mais tolerância, porque, pelos mesmos caminhos trilhados pelos ignorantes de hoje, os grandes teólogos passaram no passado. Erraram, mentiram, sofreram e foram igualmente perversos, mas o tempo, sendo Deus, por amor a seus filhos, foi despertando predispondo-os para a luz da verdade e do amor. Certamente que todos nós devemos ajudar ao perverso de hoje, no arrependimento, inspirando-o para a esperança no porvir. Jesus nos disse que não veio à terra para os justos, e, sim, para os pecadores, que o perverso escute a voz do Divino Mestre: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não se junta, espalha. Mateus 12:30. Estamos falando para um punhado de homens, a favor de Jesus, nos juntando com ele e por ele, na certeza de que o mundo de amanhã nos mostrará o Mestre em plenas nuvens do nosso entendimento, dissipando dúvidas e armando o entendimento para a pureza dos nossos corações. O perverso sempre reconhece a sua perversidade. Isto pode se dar no espaço ou mesmo quando envolvido no corpo físico, contudo, de qualquer modo ele se encontra dentro da eternidade e não é esquecido pelo Criador. O arrependimento não é imediato, é demorado em todos os espíritos, mas sempre vem, e quando aparece pela força da consciência, deve ser obedecido, por trazer sob a sua égide forças estranhas em forma de dor e todos os tipos de obstáculos, para despertar a alma, queira ela ou não. Essa é uma lei impositiva, por ordem daquele que nos criou. Além da força do arrependimento que nos ajuda a despertar, existem os benfeitores da eternidade nos acompanhando, como fizeram com eles outros mais além, em passado que escapa à nossa lembrança. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de setembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.